Saudações, sou Chad e bem-vindo de volta ao Autópsia de Cena de Luta, as análises mais pedantes de cenas de luta com esgrima no YouTube. E neste episódio estamos analisando uma cena de luta tão icônica, Obi-Wan vs Anakin de Star Wars A Vingança dos Sith. E deixe-me dizer, antes de começarmos, esta cena de luta é realmente muito boa. Não que seja perfeita, há problemas com ela. E eu realmente tenho que analisar isso com duas mentalidades. Uma, de uma perspectiva sólida de esgrima prática, mas também para dar algumas concessões aqui e ali pelo fato de que eles não querem que isso seja totalmente realista. Uma luta de espadas realista dura só alguns movimentos. Às vezes basta um movimento, mas geralmente entre 1 e 5 e termina. Como querem algo épico, prolongam a luta. Para isso, precisamos de muitas trocas, confrontos, e geralmente eles usam manobras irreais. Minha crítica será em relação a quão irreais são essas manobras, quão chamativas, sofisticadas e tecnicamente impressionantes foram os movimentos realizados, e se uma manobra de esgrima funcional poderia ter sido feita no lugar dela e servido ao mesmo propósito cinematográfico. Então vamos direto ao assunto. E mesmo desde a primeira troca, você vai ver a tendência geral deste estilo de coreografia e cena de luta, e geralmente é realmente bom, com alguns defeitos e problemas interessantes que não são totalmente prejudiciais, eles não estragam tudo como, digamos, a cena do Trono do Último Jedi, onde os problemas eram tão ruins que simplesmente arruinaram toda a cena de luta junta. Os problemas aqui são mais fáceis de suportar por serem sutis e menos graves. Como disse, vamos entrar nisso e eu vou mostrar. Pode parecer que não há muito para desconstruir aqui, mas na verdade há bastante. Observe como eles estão segurando suas espadas, ok? Eles seguram as espadas à frente e atacam. Estou recuando, mas podemos aprender tanto indo para trás quanto para frente. Eles estão executando seus ataques a partir de uma posição de guarda e mantendo a posição de guarda à medida que a troca continua. Vê o que eles fazem? Seguram os sabres de luz para frente e mais alto. Contraste isso com os golpes que vimos na Sala do Trono do Último Jedi, onde eles foram massivamente coreografados, como se estivessem balançando um taco de beisebol. Aqui, os golpes são muito mais sutis, muito mais rápidos e executados a partir de uma sólida posição de guarda alta. Isso já é realmente muito sólido. O grande defeito que vemos aqui é muito mais sutil e surge mais vezes do que não, mas não em todas as instâncias, e é que eles estão mirando no sabre de luz um do outro. Na última troca deste breve movimento, os golpes são realmente direcionados entre eles. Se voltarmos... Ok, esses golpes... o golpe de Anakin aqui teria atingido Obi-Wan, que, claro, Obi-Wan foi forçado a bloquear, mas o anterior a esse. Neste aqui, nenhum golpe iria atingir o adversário. Ninguém mirava um no outro, mas sim nos sabres de luz e depois retornava. Anakin certamente teria atingido Obi-Wan, forçando-o a bloquear. Ao avançarmos na luta, veremos vários ataques direcionados com sabres de luz ou espadas. Ataques que não são direcionados aos seus oponentes, mas são muito difíceis de perceber porque a cena de luta está se movendo tão rapidamente. E essa é outra coisa brilhante sobre esta cena de luta, ela é rápida. Ok, a coreografia é muito rapidamente cronometrada, o que significa que parece melhor, mais tecnicamente executada. E, honestamente, é apenas melhor tecnicamente executada no geral do que bem. Eu acho que o grande ponto de comparação é a outra cena de luta que analisamos, que é na cena do Trono do Último Jedi. Então, eu elogiei o fato de que tanto Obi-Wan quanto Anakin estão atacando um ao outro a partir de uma posição de guarda. Quero elogiar que eles usam uma boa posição de guarda. Uma posição de guarda mais alta geralmente não é em todas as instâncias, mas geralmente é mais preferível do que uma posição mais baixa, e mais frequentemente do que não, quando as espadas se encontram e coisas assim, é muito mais proeminente que as mãos segurando sua arma se levantam, porque a cabeça é o alvo principal, e a maneira de proteger sua cabeça é levantando sua arma para protegê-la. Você não vai proteger sua cabeça se sua arma estiver abaixada. Outro ponto sobre posições de guarda alta é o alcance. Ao se inclinar para frente, você também está movendo sua arma mais perto do seu oponente, o que facilita o ataque.
Isso também torna mais difícil desviar de golpes na cabeça, porque você moveu sua cabeça mais perto do seu oponente também. Portanto, você precisa de uma posição de guarda mais alta para proteger sua cabeça. Mas suas pernas geralmente não precisam de uma posição de guarda mais baixa para proteger muitos golpes nas pernas, porque suas pernas já estão ligeiramente afastadas do seu oponente se você estiver usando uma posição de guarda alta. Você só precisa recuar um pouco as pernas, inclinar-se um pouco para frente, e na maioria das vezes, suas pernas simplesmente estarão fora do alcance do seu oponente. Então, olha o que conseguimos desconstruir neste breve momento da cena de luta, bem no início. Há tantos detalhes técnicos quando se trata de luta real com espadas que você pode contrastá-los com as cenas de luta de filmes, como estamos fazendo aqui, né? Então é realmente interessante. Vimos uma rotação. Vimos uma grande rotação de espada. Agora vamos dar uma olhada e ver o quão eficaz foi. Então, voltando totalmente. Interessante. Neste giro, Anakin realmente se moveu com o ímpeto da lâmina, então não foi horrível. Então Anakin ergue seu sabre de luz em um bloqueio horizontal alto. Com o flash do sabre de luz é difícil ver, mas foi mais ou menos para onde ele foi. Tudo bem. E então ele meio que converte o bloqueio horizontal estático em uma guarda pendurada, girando seu corpo ao redor. Ele não mantém essa guarda pendurada por muito tempo, pois logo a transforma em um giro e ataca do outro lado, que nem é tão ruim. Ele poderia ter aproveitado melhor a posição de guarda pendurada, como usá-la para um impulso à frente, mas se Obi-Wan estivesse preparado para desviar, transformar isso rapidamente em um ataque girando, não seria ruim. Quer dizer, eu não acho que você gostaria de arriscar isso em uma luta de espadas real, mas em relação aos giros, este não é quase tão ruim quanto muitos que vimos em outras cenas de luta. O principal motivo é que ele está indo com um impulso, ele está meio que carregando isso, né? O que significa que não é lento. Não é como um giro estático, onde alguém para, gira e ataca novamente, o que deixa suas costas completamente abertas. Após o giro, eles voltam para esses ataques de guarda alta, golpeando de ambos os lados. 2 espadachins manteriam o mesmo ataque repetidamente, como estamos vendo aqui, provavelmente não. Mas, novamente, este é um conjunto de movimentos coreografados que eles querem manter, para manter os movimentos em alta velocidade, muitas trocas chamativas, e eles entraram em um ângulo mais fechado para tentar mascarar o fato de que ainda estão fazendo o mesmo tipo de movimentos. Mas Obi-Wan faz um giro próprio, e isso na verdade não é um giro. Voltaremos a esse giro. É outro interessante, mas todos os movimentos anteriores do ataque giratório de Anakin ao giro de Obi-Wan são basicamente iguais. Atacam de qualquer lado mantendo guarda alta. Eles estão muito próximos e os golpes quase se conectam. Não fosse pelos bloqueios. No meu próprio combate, repeti esse movimento várias vezes se não acertasse de um lado. Talvez você acerte eles por outro lado. Sabe, o que você está tentando fazer aqui é tentar confundir seu oponente para pensar, ele vai fazer o mesmo ataque a seguir, é o que ele vai fazer. E geralmente o que você tende a fazer, o que eu fiz, é forçar meu oponente em uma série de manobras defensivas semelhantes, porque estou fazendo o mesmo ataque de um lado, de um lado, de um lado. Eu rapidamente mudo para algo completamente diferente, esperando que eles tenham entrado no ritmo de bloquear de um lado definido, e então criando uma abertura. Então há alguma lógica no que está sendo feito aqui, mas não vemos uma rápida mudança para um novo ataque para tentar, enganar seu oponente em um falso conjunto rítmico de movimentos. Então há alguma validade nisso. E porque é executado tecnicamente bem, eles estão realizando todos esses ataques a partir de uma posição de guarda sólida. Isso é o que eu realmente considero uma coreografia muito boa aqui. E mais realista do que não. Ok, então isso ainda é realmente muito bom. E como eu disse, continua assim até Obi-Wan fazer algo interessante. Ele desce para um bloqueio baixo, e assim, em vez de voltar para um ataque do outro lado, ele continua com isso, empurrando o sabre de luz do Anakin para fora. Veja o que ele está fazendo aqui. Bang varrendo o sabre de luz baixo e ao redor, e então ele gira para cima. Ok, ele continua com o ataque para descer para um bloqueio estático, bloqueando o ataque de Anakin que estava vindo do outro lado agora. É lindo aqui porque parecia que o ataque de Anakin ia acertar Obi-Wan, mas ele não mirava no sabre de luz. Obi-Wan precisa bloquear. Então, o giro é tecnicamente plausível, ok?
Ele não precisava necessariamente ter feito isso, porque se ele apenas repetisse este conjunto de movimentos que estava fazendo antes, ele teria bloqueado este mesmo ataque da mesma maneira. Porque Anakin está vindo pelo lado aqui. Então não era necessário, mas não era implausível, porque ele está se movendo com ímpeto. Ele vai para bloquear e simplesmente gira e então bloqueia do outro lado. Então, em relação às rotações, esta é outra que é muito mais plausível e é executada de maneira muito melhor. Está se movendo com ímpeto, é muito rápido e não havia uma abertura. Ele não estava exatamente mostrando as costas para Anakin para que ele aproveitasse. E para criar uma luta coreografada e sofisticada no filme, acho que foi uma ótima adição, principalmente porque foi bem executada e rápida. E manteve o ímpeto, eu provavelmente consideraria isso um ponto positivo para a cena de luta. Na verdade, isso aprimora não pela técnica de esgrima, mas pela perspectiva de filme sofisticado que deve parecer ótimo. Sabe o que é que eu amo nisso? Só se passaram 9 segundos nesta luta. Como eu disse, essa é a deconstrução mais pedante de cenas de luta que já vi. Oh céus, há muitas coisas técnicas e interessantes acontecendo nesta cena de luta e mesmo nesses breves segundos vimos algumas coisas interessantes aqui. Parece que vimos algum enrolar e amarrar. Então isso é logo após Obi-Wan varrer seu sabre de luz, girar para fazer o bloqueio estático do outro lado e então a partir daí ele faz um bloqueio pendurado atrás dele. O perigo de bloquear de fora para dentro em vez de dentro para fora. Então, o que quero dizer? Vou mostrar. Se você tenta posicionar sua espada para bloquear de fora para dentro e move mais devagar que o oponente, ele pode entrar na sua guarda e você pode acabar empurrando a lâmina dele contra seu corpo. Então, bloquear de dentro para fora é tecnicamente muito melhor porque não há perigo, certo? Não importa o quão rápida seja a lâmina do seu oponente, você só precisa mover sua espada mais rápido do que eles realmente conectando, atingindo você, e então você pode empurrar a lâmina deles para fora. Mas isso não é o que vemos Obi-Wan fazendo aqui. Ele está balançando seu sabre de luz para cima e para fora, movendo seu sabre de luz em direção ao seu corpo para tentar entrar nesta guarda pendente para bloquear Anakin. Não é a melhor solução técnica, Obi-Wan. Em vez disso, de sua guarda lateral estática, ele deveria ter apenas movido rapidamente sua espada para baixo e, em seguida, para fora de sua linha central interna. O curioso é que Obi-Wan afasta o sabre de luz de Anakin. Há um pouco de manobra no vínculo. As armas estão cruzadas. Lâminas, não lâminas reais, sabres de luz. Você sabe o que eu quero dizer. Seus, você sabe, sabres de luz estão cruzados. Eles estão no vínculo. E então Obi-Wan está empurrando a lâmina de Anakin para fora, mas ele não está aproveitando porque ele está literalmente apenas empurrando o sabre de luz de Anakin para fora. E Anakin está deixando ele fazer isso, né? Ou ele não tem a alavancagem para, e então, em vez de balançar o sabre de luz para cima e por cima da cabeça, como este Obi-Wan poderia ter apenas estendido seu sabre de luz para frente e atingido Anakin na cabeça, e então, de uma perspectiva técnica, ele perdeu uma oportunidade muito forte de apenas terminar a luta ali mesmo, o que ele poderia ter feito, porque como vemos bastante claramente aqui, ele tem a alavancagem empurrando a lâmina de Anakin todo o caminho como este, e ele não faz isso. Interessante, quando pulamos deste ângulo para o ângulo superior, parece que o sabre de luz ele está na posição errada, mas na verdade ele volta um pouco no tempo para onde Obi-Wan realmente tem aquela guarda baixa, meio pendurada, onde ele foi bloquear de fora para dentro em vez de dentro para fora, e então está empurrando o sabre de luz de Anakin para cima. Então essa manobra aqui que vemos aqui é na verdade a mesma que esta aqui, onde ele bloqueia e então empurra para cima. E então é como se eles tivessem voltado no tempo, apenas brevemente para mostrar de um ângulo diferente. E então, desta posição aqui, Anakin balança seu sabre de luz para cima para um golpe descendente. Obi-Wan bloqueia. É um bloqueio estático, mas em vez de tentar empurrar contra o sabre de luz de Anakin, porque parece que Anakin está empurrando para baixo com uma quantidade decente de força bem aqui, ele vai com isso para uma guarda pendurada, tentando guiar o empurrão, o sabre de luz de Anakin para uma posição diferente. Agora Anakin está tentando atingir as pernas, ele erra. O perigo está nesta posição. O sabre de luz de Anakin está por baixo do de Obi-Wan, dentro dele, o que é difícil de ver por causa do brilho dos sabres. Isso é essencial na esgrima.
pois se o sabre de Anakin estivesse por cima, ele poderia empurrar para atingir as pernas de Obi-Wan. Como está por baixo, eles se reconectam, fazem um flash e parece que o sabre de Obi-Wan afasta o de Anakin. Não vemos o que acontece depois, pois ao mudar de ângulo, os sabres estão em outra posição. Isso não é perceptível durante a luta. Então, eu quero dizer, não é terrível que eles tenham feito isso, que eles tenham meio que pulado para uma posição completamente diferente, sabe? É difícil ver o que acontece aqui porque o ângulo é fechado e parece que só cruzam os sabres de luz. Então Obi-Wan balança o sabre de luz sobre a cabeça, depois para baixo e gira ao redor. Na verdade, é um tipo de giro legal, porque ele está mantendo uma posição de guarda no que está fazendo, e é uma pena que você não possa ver perfeitamente o movimento que está fazendo aqui, porque na verdade não é tão ruim. Deixe-me mostrar o que ele fez. Isso pode ser o meu giro favorito nesta cena de luta, porque ele está realmente fazendo isso enquanto está no bind, movendo o sabre de luz de Anakin por cima da cabeça, mantendo uma posição de guarda o tempo todo, e isso parece ótimo. Isso foi realmente muito legal. Na verdade, não havia outro giro que eu perdi antes disso. Foi quando o Anakin estava indo para uma guarda alta. Eu perdi, acho que por causa do flash, que Obi-Wan, na verdade, gira ao redor segurando o seu sabre de luz em uma guarda alta. Ele bloqueia aqui, certo? E então ele realmente gira enquanto está nessa guarda e parece que ele estava indo para uma estocada e é quando Anakin o empurra para baixo e parece que quem está por dentro é difícil dizer, mas ele não move seu sabre de luz acima de Anakin. E então é quando eles estão no empate. E então, como não havia motivo para Obi-Wan girar enquanto estava nessa posição de guarda alta, ele poderia ter apenas mantido essa guarda e abaixado, mas em vez disso ele assegura girar ao redor. E então, em parece, como eu disse, sem motivo técnico. No real, você sabe, luta de espada técnica para fazer isso, mas para a coreografia, para fazer parecer elegante, certamente parece elegante. O interessante sobre essa rotação é que ela não o deixa aberto, ele não está expondo suas costas, ele está realmente afastando o sabre de luz de Anakin enquanto faz a rotação. Então, de todas as rotações que vimos nesta cena de luta, cada uma é realmente plausível, o que é fenomenal, tipo, isso é realmente muito tecnicamente impressionante. A maneira como eles estão realizando essas rotações, e isso mostra porque, olha, as rotações adicionam movimento a uma cena de luta, o que a torna realmente impressionante e envolvente, e quanto mais manobras impressionantes e complexas você pode colocar em uma cena de luta, mais legal, meio que atraído, e então, você sabe, envolve, você consegue, porque isso é o que faz uma boa cena de luta, movimentos que parecem tecnicamente impressionantes e difíceis de realizar, e então nós estamos apenas como, uau, isso é legal. O problema é quando as pessoas adicionam rotações para tentar alcançar isso, né? O que mina os aspectos técnicos do próprio combate com espadas. Mas o que estamos vendo aqui, as rotações não estão realmente minando a esgrima como elas são tecnicamente plausíveis, o que é simplesmente brilhante. Isso honestamente faz desta cena de luta uma das melhores cenas de luta coreografadas que eu já vi, na minha opinião. Tipo, realmente, então, para dizer que é perfeita, vamos chegar a algumas coisas mais graves mais tarde, mas até agora isso é brilhante. Voltamos à última rotação que Obi-Wan fez antes de eu notar que perdi a anterior dele. Espero que você esteja acompanhando para onde ele vai. Ele gira embaixo e disse que essa é minha rotação favorita na luta até agora. Dessa posição, voltamos a trocas básicas. Aqui, ele vai para um bloqueio alto e gira ao afastar a rotação de Anakin. Foi a rotação que analisamos antes. Este é o exato mesmo movimento aqui onde ele bloqueia e então afasta o sabre de luz de Anakin, girando a partir dele. Ele sobe para bloquear, gira e se move. É igual a este. E então eu aposto que este é o mesmo movimento na coreografia real, certo? Parece que filmaram de vários ângulos e só estão mostrando um diferente, mesmo sendo a mesma cena. E olha, isso não é uma coisa horrível de se fazer porque de um ângulo diferente. Nunca tinha percebido que era o mesmo movimento, só notei ao analisar quadro a quadro. Percebi a mesma coisa e foi só agora. Eu já assisti essa cena de luta várias vezes antes. Nunca notei que eles reutilizam takes da mesma luta em ângulos diferentes. E então estendendo ainda mais para fazer parecer que essa troca durou mais tempo do que foi realmente realizada pelos atores.
Aqui todos fazem bloqueio alto e giram, afastando o sabre de luz do Anakin. Então seus sabres de luz balançam baixo para o lado no vínculo, na cruz, e seus sabres de luz são puxados de volta, enquanto no vínculo eles estão empurrando contra a alavancagem um do outro, e então Anakin... Oh não, veja. Ah, eles... Então, o que vimos aqui foi o primeiro giro horrível, um giro inútil, um giro que foi jogado ali pelo bem de piruetar. Estamos no vínculo onde há sabres de luz cruzados e eu vou girar por girar e ele gira para tentar um golpe amplo do outro lado. O problema aqui, certo, é que seus sabres de luz estão cruzados nesta posição. Anakin retira seu sabre de luz do vínculo para girar e olhar onde está suas costas. Ele é como: aqui está minhas costas, Obi-Wan, me acerte. Claro que Obi-Wan não faz isso. Se Obi-Wan apenas movesse seu sabre de luz, ele teria cortado Anakin bem nas costas e Anakin estaria morto, mas ele apenas meio que espera por isso, esperando Anakin fazer esse amplo e real como balanço de taco de beisebol telegrafado para o lado, no qual Obi-Wan entra para bloquear e infelizmente parece que esse golpe não foi direcionado para Obi-Wan. Está mirando no sabre de luz do Obi-Wan porque está indo baixo. Isso é uma pena, porque essa é a primeira peça de coreografia bem ruim nesta cena de luta. O interessante é que, pela primeira vez, estamos a 13 segundos nesta cena de luta. É tipo, o quê? 13 segundos? Veja o que pode quebrar. Mas, em relação à quantidade de movimentos que vimos, a quantidade de trocas entre esses dois oponentes, o fato de este ser o primeiro grande e horrível tipo de movimento, de uma perspectiva técnica, feito nesta cena de luta, é um crédito para a cena de luta, porque há tão poucos deles. Este é o primeiro grande problema que foi visto até agora. Enquanto se olharmos para a última cena de luta do Trono Jedi, cada movimento foi visto também. Eu acho que cada movimento foi horrivelmente telegrafado. Havia aberturas flagrantes onde os oponentes poderiam ter sido mortos. São muitos pontos. Foi um desastre do início ao fim. Isso é como em comparação. Isso só tem um problema até agora. Então, comparativamente, novamente, isso fala da qualidade desta cena de luta. Na minha opinião, isso não justifica esse ato horrível. O que Anakin faz é basicamente: aqui estão minhas costas, Obi-Wan, me mate. Ah, você não vai me matar. Então vou só balançar com um golpe de sabre de luz amplo e telegrafado nas pernas, sem mirar no oponente. Eles se conectam e vão para o outro lado. E Anakin deveria acertar Obi-Wan. E ele não vê isso lá. Esse é o movimento que ele realmente está quicando no ar, não conectando, mas oficialmente deveria ter havido uma conexão. Os sabres de luz deles deveriam ter se tocado com um flash, dizendo tocar, mas mesmo sem o flash, teriam dominado. Honestamente, se eles editassem um flash interno, não teríamos percebido isso, porque não há flash que possamos ver do ângulo. Dos sabres de luz, eles não estão tocando de jeito nenhum, então, de qualquer maneira, ele quica no ar e é apenas um tipo estranho de que, obviamente, perderam o tempo aqui e estão ficando um pouco estranhos, porque a manobra aqui é muito, muito estranha, porque o que está acontecendo aqui é que o sabre de luz de Anakin está dentro de Obi-Wan. Veja como está dentro, e se Anakin apenas seguisse em frente, movendo seu sabre de luz para baixo, e baixo ele teria cortado Obi-Wan ao meio, como seu intestino bem aberto, porque novamente este é o problema de bloquear de Obi-Wan, vai bloquear de fora para dentro. Veja como ele está movendo seu sabre de luz de fora para dentro, em um tipo de movimento circular para baixo para tentar bloquear. Ele está essencialmente colidindo com o sabre de luz de Anakin do lado de fora, e se eles seguissem em frente, ele o empurraria para dentro, mas em vez de Anakin se estender para a frente e baixo indo para pegar o intestino de Obi-Wan, eles colidem. E Anakin meio que segura lá, retira, então ele apenas meio que entra lá, segura e depois puxa de volta para golpear por cima. Este é um problema dos atores se confundindo em seu tempo. Eu diria porque os golpes não estão acertando onde deveriam, mesmo onde o impulso parece que eles deveriam estar se movendo. Eles estão apenas meio que segurando, apenas esperando que o outro ator pegue a deixa e conecte. Isso é infeliz, mas então dessa troca confusa, Anakin balança seu sabre de luz para cima para um grande e poderoso golpe descendente. Obi-Wan ergue seu sabre para um bloqueio alto estático. Olha o que Anakin está fazendo aqui. Ele está apenas movendo seu sabre de luz para fora de sua frente, segurando-o ao lado, e está simplesmente abertamente exposto. Bem aqui, se Obi-Wan simplesmente jogasse seu sabre de luz para frente em um corte descendente, Anakin também estaria cortando, porque ele não está se defendendo ou protegendo de nenhuma medida, mas em vez disso, Obi-Wan ataca o sabre de luz de Anakin.
Lembre-se de como eu disse que se há grandes problemas nesta cena de luta é quando os oponentes atacam a arma um do outro em vez de atacar um ao outro. Este é o exemplo mais flagrante e claro dessa crítica. Bem aqui, Anakin não mantendo sua posição de guarda, estando completamente aberto, e Obi-Wan, em vez de mirar em Anakin, ele apenas mira na arma enquanto o Anakin está abertamente exposto. Oh, isso é horrível. É realmente ruim. E o que torna isso ainda pior para mim é porque grande parte desta cena de luta foi tão boa até este ponto e as coisas estão começando a se desmoronar um pouco. Ruim. Viu isso? Vamos repetir. Ah, isso melhorou muito. Isso melhorou muito. Anakin vai girar e ele vai proteger suas costas enquanto gira, realizando um floreio. Isso é algo tecnicamente muito avançado. Essa jogada aqui é realmente brilhante. O começo não é bom, porque Obi-Wan vai mirar no sabre de luz do Anakin. Anakin está totalmente exposto, ok? É a mesma posição que vemos aqui, apenas de um ângulo diferente. Anakin aberto, de pé. Obi-Wan mira no sabre de luz. Eles se chocam. Anakin levanta seu sabre de luz, que gira após o choque. Ele lança o sabre de luz do Obi-Wan para cima e ao redor. Obi-Wan também segue o impulso e faz sua própria rotação. Ambos estão girando, certo? Embora foque em Anakin, os dois realmente giram. A rotação de Obi-Wan não é ruim porque Anakin joga o sabre de luz dele para cima usando impulso e alavancagem. Ele bateu e empurrou para cima, então Obi-Wan segue o impulso, gira e tenta atingir as costas de Anakin. Se ele aproveitasse o golpe de Anakin para girar e cair atrás dele, teria aterrissado, mas não fez isso. Que pena. Em vez disso, ele erra. Talvez ele estivesse tentando fazer isso. Jedis podem cometer erros. Talvez ele não cometa, mas não é como se ele estivesse realmente mirando. Ele apenas gira abaixo, erra o golpe. Ambos erram, mas agora Obi-Wan está indo para as costas de Anakin. Então, talvez Jedis cometam erros. Obi-Wan perdeu as costas expostas de Anakin e Anakin, suas costas estão abertas aqui. E então ele gira seu sabre de luz para baixo em um floreio para trás para bloquear suas costas enquanto gira. E essa manobra é muito tecnicamente avançada e legal. Tipo, parecia brilhante. Ok, isso foi realmente difícil de acompanhar, porque eles se moveram para um ângulo fechado e um ângulo amplo. Então vamos analisar quadro a quadro, baby. Então, após o choque, muda para um ângulo diferente. Anakin empurra o sabre de luz de Obi-Wan para cima. E Obi-Wan desce para outro ataque. Não realmente... eu vejo, é difícil ver exatamente o que está acontecendo aqui, então eu não posso criticar perfeitamente. Obi-Wan está atacando em algum lugar, de alguma forma. Termina Anakin em um bloqueio baixo pendente, que ele gira em torno de um golpe para cima, eles se chocam novamente. Eu realmente não consigo ver o que Obi-Wan estava fazendo. Obi-Wan desce para um golpe de retorno amplo acima da cabeça. Eles estavam abertos, basicamente apenas meio que se movendo de um golpe aéreo para outro golpe aéreo, parece um pouco assim. É difícil ver exatamente o que eles estão fazendo. Infelizmente não posso afirmar se havia uma maneira melhor de fazer isso, ou se é por causa do ângulo fechado que não dá para ver exatamente o que ocorre. Mas para a coreografia, às vezes eu não gosto quando as cenas de luta vão para um ângulo fechado, porque, como estamos vendo aqui, não conseguimos ver o que está acontecendo, como se estivesse bloqueado para nós. Às vezes os cineastas e diretores fazem isso para realmente esconder a incompetência dos atores em uma cena de luta. Ok, isso não está bom. Anakin. Como a espada de luz do Obi-Wan está acima da do Anakin aqui e o Anakin está empurrando a espada de luz do Obi-Wan para cima e por cima da cabeça. O Anakin está tecnicamente empurrando a espada de luz do Obi-Wan para a própria cabeça. Tudo o que o Obi-Wan precisa fazer é abaixar um pouco a sua espada de luz. E em vez de deixar sua espada de luz ser empurrada para cima e por cima, ele teria atingido o Anakin bem na cabeça. Obi-Wan só deixar acontecer, então não está bom. Como Anakin, ele deveria ter movido para cima em um bloqueio pendente e ou se retirado ou avançado para atacar Obi-Wan. Então é difícil explicar o que vou tentar mostrar para você, então, em vez de jogar seu sabre de luz para cima. E tecnicamente ele está empurrando o sabre de luz do Obi-Wan para a cabeça dele. Sim, vá para uma guarda pendurada. Ele poderia ter feito melhor, mas foi um movimento meio sem sentido dos dois.
Obi-Wan poderia ter matado Anakin, e Anakin provavelmente poderia ter eliminado Obi-Wan. Mas em vez disso, eles apenas deixam seus sabres de luz se moverem para cima e acima da cabeça em um vínculo. E então isso deveria ser Anakin empurrando o sabre de luz do Obi-Wan para longe, e o que vemos é Anakin empurrando seu sabre de luz para cima antes do sabre de luz do Obi-Wan começar a se mover, o que significa que ele está apenas movendo seu sabre de luz para cima, e então Obi-Wan está apenas movendo seu sabre de luz para longe. Tecnicamente, Anakin só teria deslizado seu sabre de luz para cima no de Obi-Wan. Sem guarda cruzada, o sabre de luz de Obi-Wan não ficaria preso, então Anakin só precisaria deslizar as mãos para cima e cortaria os dedos de Obi-Wan. Então isso não teria funcionado. E depois do sabre de luz de Obi-Wan ser empurrado, Anakin o chuta no peito. E o... Percebe como ele só segura o sabre de luz no ar? O tempo que Anakin levou para levantar o pé e chutar Obi-Wan no peito é mais do que suficiente. O mesmo tempo que teria sido necessário para ele simplesmente abaixar seu sabre de luz e cortar Obi-Wan na cabeça. E então isso é outra decisão horrível, sabe? Do ponto de vista técnico, ok, do ponto de vista técnico de esgrima, essa foi uma jogada horrível. Ele chuta e depois que ele chuta, ele faz uma pose para mudar de ângulo com eles já engajados. Eles já estão lutando e houve uma rotação e eu não tenho ideia se era vulnerável. Parece que Anakin avançou. Ele gira, mas é interessante. Acho que vamos ver essa manobra feita por Anakin 3 vezes. A segunda vez que ele faz isso, direito onde ele gira com um floreio para trás. Então é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo esse floreio, mas ele está jogando uma rotação junto com isso que não é horrível. Ok. Depende do momento certo e como vimos, ele usa o floreio girando para trás para bloquear a arma de Obi-Wan. Agora ele não bloqueia a arma com o floreio, mas parece legal e como isso é feito aqui. Estou mostrando agora, então veja, é um floreio legal com rotação, parece bom. E é isso que vemos aqui. Agora, olhando de volta para a cena de luta, não vemos se era necessário, mas ele não está se abrindo completamente, então talvez ele esteja tentando intimidar seu oponente, então depois deste floreio de volta, Anakin parte para outro ataque. Obi-Wan apenas bloqueia. Gira para cima após o bloqueio. Isso é outra rotação ruim. Então lembre-se que ele entra, Obi-Wan bloqueia. E agora Anakin gira de volta. E olhe o movimento do sabre de luz de Obi-Wan, onde ele está girando aqui. Obi-Wan move seu sabre de luz para cima ao redor e depois fica quieto. Ele faz isso. Ele faz um pequeno floreio próprio neste movimento aqui. Quando Obi-Wan recua e ergue a espada, poderia ter matado Anakin de novo, pois suas costas estavam expostas. É aqui que os giros são ruins. Ok, vimos alguns ótimos exemplos de giros competentes e plausíveis nesta cena de luta. E agora estamos vendo alguns exemplos de giros muito ruins em cenas de luta. Se as pessoas estiverem fazendo coreografia, ok. Veja este vídeo com exemplos de bons e maus giros em coreografias de lutas. Eles fazem isso pela sofisticação. Obi-Wan faz floreios, enquanto Anakin usa o giro para bloquear e tentar um ataque amplo. E então Obi-Wan, após seu florescimento, abaixa seu sabre de luz para um bloqueio. Agora parece que aquele golpe teria acertado, então, pontos que eles estão mirando em seu oponente, ou parece que esses dois atores estão mirando em seu oponente, então bom trabalho. São Hayden Christensen e Ewan McGregor, eles obviamente treinaram muito para essa cena de luta, porque eles têm uma quantidade decente de habilidade técnica aqui, e o que é realmente impressionante sobre a cena de luta é quão rápidos são todos esses movimentos após esse grande bloqueio amplo. Obi-Wan meio que faz outra rotação, e é meio que o mesmo movimento que eles fizeram antes, né? Parece que eles se movem levemente. Interessante, os sabres de luz, eles parecem ter se conectado ali, mas sem flash indicando isso, talvez seja erro de edição. Este golpe descendente vê Obi-Wan trazendo seu sabre de luz para um bloqueio baixo. Mais uma vez, é sua rotação para trás, afastando o sabre de luz de Anakin, se movendo ao redor. Eu gosto que você sabe que eles voltam para posições de guarda alta. Eles avançam com as mãos à frente, guarda alta, prontos para atacar ou bloquear. Trocando de novo, Obi-Wan vai para um bloqueio baixo e parece que está girando. Como se este fosse um exemplo do bom giro novamente, ele desce para um bloqueio e então gira enquanto mantém sua posição de guarda.
é uma guarda em ângulo alto, ok. Ele está segurando seu sabre de luz para cima e basicamente fazendo um giro enquanto mantém a posição de guarda. Eu não me importo com giros assim. Ok, onde ele entra em uma posição de guarda, mantém a guarda enquanto gira. Eu não me importo com eles. Eu meio que gosto deles no contexto da coreografia e adoro que eles estão sendo atentos em certas instâncias. Vimos vezes em que eles perderam isso. Ok, onde eles fazem um giro e se deixam abertos, mas parece que na maioria das vezes, parece que esses giros ruins foram as exceções. Mas na maior parte desta coreografia, quando eles executam um giro, eles estão atentos em manter uma guarda, protegendo-se enquanto giram, como o que vemos o Obi-Wan fazendo aqui, o que é brilhante. Eu adoro isso. Sim, então você sabe que eu apenas bati o sabre de luz de lado e foi rapidamente executado, e se Obi-Wan não estivesse ao alcance, era um bom movimento que acabou não dando certo, porque ou Anakin não pressionou a vantagem, ou Obi-Wan recuou, e então eles apenas meio que pausam, se recompõem, e então partem para um golpe. Agora, este aqui, Anakin, você está telegrafando, amigo. Isso não é bom. Você abaixou sua guarda. Onde está sua posição de guarda? Tipo, Obi-Wan também não tem realmente uma posição de guarda aqui. Ele está recuando, mas então Obi-Wan está meio que tentando se recompor, mas não aguarda ali. E Anakin, o que você está fazendo, amigo? Você está apenas dando um enorme tipo de base, não é um movimento de bastão de beisebol, é mais como um golpe de martelo. Ele está apenas jogando seu sabre de luz para cima, para baixo, para acertar. E ok, é aqui que ele entra em seu outro bloqueio de floreio para trás, então é um movimento muito legal. Quanto à viabilidade técnica e utilidade, este é o melhor movimento que você quer recorrer? Provavelmente não, mas numa cena de luta funciona bem. Veja o que ele faz. Vou voltar e reproduzir na velocidade normal. Ah, bom floreio. Ok, então isso foi a mesma coisa que eu estava mostrando antes, onde Anakin combina este floreio com uma rotação. E ele usa o tipo de balanço para baixo de trás do floreio para bloquear as costas dele, certo? Quando você gira, expõe as costas. Ele usa o giro de baixo para cima desse movimento para proteger as costas ao se virar. Isso é uma ótima adição sofisticada à coreografia. Adoro isso. Sobre o motivo dele girar, não há razão real além de parecer legal. E é salvo pelo fato de que ele está cobrindo as costas com o tipo de acompanhamento do floreio, bloqueando e girando e depois passando e parece brilhante. Então, mesmo que não haja uma razão técnica completa para você precisar executar este movimento, ele não está cometendo um erro enorme. Quero dizer, ele não está se abrindo dizendo me acerte, estou aberto, ou algo assim. É apenas um movimento muito legal e tecnicamente proficiente inserido na coreografia para parecer incrível. E ele faz isso muito bem. E por causa disso, e então porque parece incrível, e porque foi executado com um nível suficiente de competência, e era plausível, ele não está se abrindo, né? E foi um giro que foi executado com uma medida de sim, você poderia se safar com isso em uma luta. Seria arriscado, você não gostaria de fazer isso, mas não é estúpido, e porque não é estúpido, mas também parece legal, melhora a cena de luta. E eu acho isso bem incrível. Então, após o floreio, ele traz seu sabre de luz de volta para atacar e novamente apenas alguns golpes e bloqueios básicos e alguns oh não, isso foi um giro ruim. Mal Anakin, mal. Logo após um giro incrível onde ele protege suas costas, ele acerta e poderia dizer que está indo com o impulso, mas está se deixando aberto. Olhe como suas costas estão vulneráveis agora. Passamos de um giro incrível para um giro horrível. Este é um mal para um golpe realmente telegrafado. Então, após o golpe telegrafado, eles entram no embate e parece haver algum enrolamento e amarração onde em vez de apenas segurar o golpe um contra o outro estaticamente, Obi-Wan está empurrando, tentando obter vantagem ou alavancagem no embate, talvez descer e golpear as pernas de Anakin. Mas infelizmente aqui, os dois não estão mirando um no outro. Se eles realmente estivessem mirando um no outro, tanto Anakin quanto Obi-Wan, eles teriam cortado completamente as pernas dianteiras um do outro aqui.
Para tornar este movimento muito mais tecnicamente proficiente e fazer muito mais sentido do ponto de vista da esgrima técnica, ambos deveriam ter recuado aquela perna dianteira para, você sabe, desviar dos golpes de espada um do outro. Isso deveria ser direcionado às pernas um do outro, eles poderiam ter cortado as pernas da frente tão facilmente aqui. E a coreografia poderia ter feito com que eles estivessem ambos mirando, eles estão ao alcance, então poderiam facilmente ter mirado nas pernas um do outro. Ter esses sabres de luz cruzando as pernas dianteiras por vários centímetros e depois fazer cada um recuar desviando desses ataques. Isso teria sido mais legal, impressionante e tecnicamente melhor. Mas não fizeram isso e perderam 2 golpes óbvios onde poderiam cortar as pernas um do outro. Se Anakin tenta bloquear o avanço de Obi-Wan, ele poderia responder de imediato, mas não, ele bloqueia e desvia para o lado. Oh, é aqui que entramos em uma das trocas interessantes. Houve várias cenas interessantes, mas esta de luta se destaca. Vou voltar no tempo, reproduzir para você ver essa troca interessante e depois analisarmos quadro a quadro. Isso foi muito interessante. Anakin levanta sua mão esquerda e agarra a mão direita de Obi-Wan. Mãos levantadas. Obi-Wan puxa sua mão esquerda para soltar o aperto de Anakin na mão direita de Obi-Wan. Então, a mão esquerda de Obi-Wan vem para soltar o agarrão que Anakin tinha nele, e então agarra a mão esquerda de Anakin em resposta. Isso é realmente meio legal, porque então Obi-Wan agarra a mão de Anakin, e ele tem o braço de Anakin, e ele está tentando torcer Anakin. É isso que ele está fazendo. Ele agarrou o braço de Anakin em resposta, faz Anakin girar para dar um golpe amplo, e então Anakin consegue torcer e usar seu sabre de luz para bloquear o golpe que estava vindo. Isso foi legal, como ir quadro a quadro. Eu estou realmente muito mais impressionado com o que aconteceu então, porque eu pensei que eles tinham apenas se soltado, mas não, houve um contra-agarrão, né? O que é incrível, brilhante. Vamos apreciar isso novamente na velocidade adequada. Isso foi incrível. Essa pode ser a minha troca favorita nesta cena de luta até agora. Um agarrão contra agarrão, alavancagem em golpe e bloqueio. Coisas incríveis. Oh, cara, existem algumas joias técnicas lindas nesta cena de luta. Realmente existem. Na minha opinião, vamos analisar Luke Skywalker contra Darth Vader. Acho que essa é a melhor cena de luta, até comparando com Luke Skywalker contra Darth Vader. Esta cena de luta é a melhor cena de luta de sabre de luz em toda a saga Star Wars. Há alguns movimentos brilhantes aqui. E não apenas com essas pequenas trocas que acabam sendo gloriosas, joias técnicas, a tendência geral da cena de luta até agora tem um alto nível de proficiência técnica em relação às posições de guarda, de onde vêm os golpes, onde estão pousando, e que a maioria das rotações nesta cena são realmente razoáveis e plausíveis. Esta é uma cena de luta brilhante, é realmente boa. Muitas trocas de golpes, o ângulo é fechado e não vejo bem o que ocorre, só que passam de ataque para bloqueio o tempo todo. E tudo parece bastante decente. Ok, estamos vendo alguns bloqueios básicos, não estamos vendo grandes telegrafias, não estamos vendo nenhum oponente drasticamente aberto, e o espetáculo das faíscas ao lado parece brilhante, e então, mesmo que os movimentos sejam básicos o suficiente, porque eles são rápidos, e então temos o espetáculo das faíscas, isso é ótimo, e então eles pausam. Ok, uma breve pausa na cena de luta. Desculpe, Anakin, esse foi um golpe bastante telegrafado. Às vezes você quer começar com uma telegrafia ampla como essa, para forçar seu oponente a engajar sua lâmina e manipulá-los em um movimento previsível. Se Anakin telegrafa para forçar Obi-Wan a agir e prever o movimento para contra-atacar, isso é aceitável, pois são fintas. Mas não sabemos se Anakin está fingindo aqui, porque ele entra telegrafando para um golpe. E sim, é algo básico, então. Ele só telegrafava, não fingia, mas eles estão fazendo, veja como mantém a guarda alta, golpeia assim, o golpe está bem protegido, e então ele não telegrafa. Volta para isso.
um golpe ascendente reverso do outro lado e então golpeando, bloqueando. Está tudo bem, está tudo bem. Ele desvia para o lado e então isso é, você sabe, apenas até agora, enquanto trocam golpes de espada, ele poderia ter atingido a cabeça de Obi-Wan ao invés de empurrar o sabre para os consoles, e agora o sabre de Anakin está sob as mãos de Obi-Wan. Talvez os sabres de luz tenham se cruzado aqui? Porque se Anakin simplesmente levantar seu sabre de luz desta posição, Obi-Wan, amigo, você vai perder suas mãos. Todos sabemos o quanto George Lucas odeia mãos. Então, posição perfeita aqui para Obi-Wan perder suas mãos, como sabemos. É muito comum em Star Wars. Nós realmente não vemos como ou por que Anakin faz isso. Se é o melhor movimento a recorrer a partir da posição de suas armas, porque não podemos ver suas armas. Então não podemos dizer se isso é bom ou ruim, mas tudo que sabemos é que Anakin solta sua mão auxiliar, que é... ele faz... ok, eles fazem algo com seus sabres de luz, eles balançam por cima da cabeça, e então Anakin agarra Obi-Wan pela garganta para uma luta e estrangulamento, e então eu mal consigo conectar, talvez fosse um chute da força, mas o chute não parece que tem muita força nele, especialmente pelo ângulo e alavancagem que é capaz de produzir da maneira como ele está deitado. Não estou convencido, mas talvez fosse a melhor forma de evitar a luta se pudesse chutar o oponente com força. Sim, possivelmente. Sim, parecia que Obi-Wan estava apenas parado lá para ser chutado, seu oponente está desarmado, até mesmo como Obi-Wan só precisa varrer seu sabre de luz na frente dele e ele teria cortado as pernas de Anakin, o que vemos mais tarde. É só que isso era uma maneira muito mais lógica e tecnicamente apropriada que você poderia ter executado, mas não mais tarde. Se algum dia chegarmos lá... Já passamos de 1 minuto, pessoal. Estamos progredindo 1 minuto na cena de luta. Quer dizer, eu sei que o vídeo já passou muito de 1 minuto. Ewan McGregor, obviamente, treinou muito com esgrima, não com nenhum tipo de artes marciais, com chutes e coisas do tipo, porque o chute que ele dá aqui é patético. Isso é realmente ruim. Isso é horrível. Falta peso, equilíbrio e força. É basicamente como fazer um chute cancan. Anakin se joga nisso. Ambos desarmados, mas ó, garoto. Obi-Wan, você rigorga. Cara, faça um pouco de taekwondo, porque aquele chute foi horrível. Eles mudam para esta cena onde Anakin está puxando o sabre de luz para ele, bem no ponto onde Obi-Wan está pronto para atacar. O tempo que leva para esse sabre de luz chegar à mão de Anakin é tempo suficiente para Obi-Wan ter atacado da posição em que ele está agora, mas acho que eles estão pulando no tempo. O que eu acredito que eles estão tentando mostrar acontecendo, mas não executando bem com a edição, é que Anakin está puxando seu sabre de luz aqui, ao mesmo tempo que Obi-Wan está puxando para ele, mas na edição eles não mostram acontecendo ao mesmo tempo, eles mostram acontecendo depois, e tecnicamente isso deveria estar acontecendo ao mesmo tempo, e então porque se acontece ao mesmo tempo e Anakin pega seu sabre de luz, então quando o Obi-Wan está atacando, Anakin tem tempo para bloquear, enquanto anteriormente, porque a edição estava fora de tempo, na minha opinião. Não mostra bem o tempo de todo, e pela edição, Obi-Wan deveria ter tido tempo para matar Anakin quando ele estava puxando o sabre de luz para a mão dele. Mas obviamente se fosse feito ao mesmo tempo, mas a edição não mostra isso. Então corta de volta para Yoda lutando contra Sidious, porque se você se lembra, na verdade há 2 cenas de luta acontecendo neste filme. Quando corta de volta para Obi-Wan e Anakin, tem sido principalmente contínuo, mas desta vez
quando corta de volta para Obi-Wan e Anakin, Anakin não está mais deitado na mesa segurando o sabre de luz de Obi-Wan, eles estão apenas de pé lutando novamente. Então não sabemos o que aconteceu entre isso. Então agora eles estão apenas trocando alguns golpes para cima e para baixo, tipo de bloqueios, sabe? Mantendo principalmente a posição de guarda e é um ângulo fechado, então é difícil ver exatamente o que está acontecendo, mas honestamente, olhe, não é horrível, na verdade há alguma proficiência técnica. Eles estão apenas trocando os golpes. E não é um problema. Eu não me importo com isso de forma alguma. Na verdade, eu acho que quando feito com velocidade, fica ótimo. Então, elogios. Tem um interessante. Obi-Wan, em vez de apenas mudar de um ataque de um lado para o outro, Obi-Wan bloqueia e muda para uma guarda baixa do outro lado. E então troca isso por um golpe de cima para baixo, que Anakin bloqueia. E Anakin, sim, tudo bem, ok. E agora chegamos a... Estamos aqui. Uma das partes mais escandalosas e criticadas desta cena de luta. Na verdade, acredito que algumas pessoas consideram esta cena de luta horrível e sempre usam este plano aqui como evidência. Olha, uma manobra horrível e um conjunto de trocas não fazem uma cena de luta terrível, ok? No geral, esta cena de luta é quase 80 a 90% brilhante, como coisas realmente boas, talvez 8. Sim. Isso é ruim, então vamos assistir várias vezes. Então eles passam dessa greve direto para o florescer. Tanto o Anakin quanto o Obi-Wan apenas começam. Eles decidem girar seus sabres de luz ao redor. Pelo simples fato de girar seus sabres de luz ao redor. Não há nenhuma razão técnica lógica de uma perspectiva de nave espacial por que você faria isso. Como um spin-off, um desafio de quem floreia melhor. Eu consigo melhor que você. Não, eu faço melhor que você. Anakin, o que eles estavam fazendo lá? Agora, eu sei por que está aqui para parecer chique, certo? Porque este é um floreio competente o suficiente que ambos estão realizando aqui. É isso aqui, eu também posso fazer. Uau, sim, e parece legal. É um ótimo floreio, mas você quer incorporá-lo nos momentos certos, e agora eles simplesmente jogaram aqui pelo bem de apenas girar sua espada. É realmente estúpido, na verdade. Observe com que frequência as lâminas se cruzam em relação ao oponente e ao tempo. O giro de Obi-Wan, bem diante das pernas de Anakin, poderia ter cortado suas pernas, pois estavam perto o bastante. Agora o sabre de Obi-Wan recua para o giro atrás, enquanto o de Anakin cruza na frente dele, podendo cortar suas pernas ali. Anakin gira para cima e a espada de Obi-Wan passa à frente, novamente com chance de atingir Atticus, pois estava aberto. Há camadas de estupidez nessa troca, eu admito totalmente. É tão estúpido. Corte isso. Apenas se livre disso, certo? Se eles apenas, honestamente, vamos voltar. Corte desde a última vez que as espadas realmente se tocam, colidem aqui. Depois vá direto para essa cena onde eles colidem de novo e corte essa parte. Seja menos burro. Isso é sempre bom. Remover o estúpido é bom. Então vamos apenas apreciar por quanto tempo eles seguram seus sabres de luz um no corpo do outro. Alguns segundos, tudo certo. Eles ainda estão na pressão. Parece que só se passaram 4 segundos nesta cena de luta. Eles estavam pressionados, e você viu quantos comentários tivemos em só 4 segundos nesta luta. Então, olha, é decepcionante e eles não estão fazendo nada competente ou apropriado estando no aperto. O aperto é uma ótima oportunidade para tirar vantagem do seu oponente. Você pode sentir onde o oponente está colocando pressão e movendo a lâmina e tantas coisas boas, mas agora eles fazem algo que é bom. Ok, eles voltam a usar os poderes da força corretamente nesta cena de luta, e essa é uma espécie de pergunta estranha. Sempre tive com Jedis e cenas de luta e coisas assim, sobre por que eles não usam seus poderes da força mais frequentemente ao lutar contra outros Jedi. Então, se observarmos aqui... Então sim, eles são empurrados pela força um contra o outro.
E eu entendo, a lógica que pode estar sendo implicada nesta cena de luta é que, olha, não use a força contra outro usuário da força que seja tão bom quanto você com a força, porque eles podem simplesmente contra-atacar com a força. E como vemos aqui, isso é tão prejudicial para você quanto para o adversário. Então, para Anakin e Obi-Wan, pode fazer sentido para eles não usarem a força se esse for o resultado, e eles precisam recorrer aos sabres de luz. Isso faria sentido se fossem consistentes, mas talvez faça sentido neste contexto de luta. Então eu estava tipo, Anakin está tipo, ok, isso não funcionou, vamos não fazer isso de novo. Anakin está no ar, descendo com um golpe. Agora, pular na realidade seria muito perigoso. Se você pudesse pular tão alto em cenas da regra 5, porque você não pode redirecionar seu impulso. Uma vez que você está no ar, você está no ar. Concedido, eles são usuários da força. Talvez os usuários da força possam redirecionar seu impulso. Isso está no ar. Mas se Obi-Wan avançasse até onde Anakin passou do salto e atacasse suas pernas, Anakin ficaria bem exposto aqui. Então eu acharia que pular seria muito arriscado. Se você pudesse fazer... E claro, ele erra, como você sabe. Ele erra muito. Se Obi-Wan apenas atacar Anakin aqui. Novamente, este é um daqueles exemplos em que seu oponente fez algo estúpido. E eles estão tão abertos que se você não fizer isso... Se você não aproveitar essa oportunidade, você é basicamente um idiota. E Obi-Wan, o que ele está acertando isso... Se Obi-Wan fosse realmente um mestre de sabre de luz, poderia ter cortado os braços ou a cabeça de Anakin facilmente e não teria perdido esse golpe, parecendo até uma falta proposital. A cabeça de Anakin está, tipo, tão aberta aqui, apenas balance para baixo e mate-o! Mas ele erra de propósito, má coreografia, mal a vingança do Sith, mal Obi-Wan. Tem uma cena em que eles desligam o escudo ao acertar um console sem querer, mostrando um design muito ruim. Tipo, na realidade, se você tivesse um escudo protegendo-se de um vulcão, você teria certas redundâncias que se o console fosse destruído, ele não seria desligado, estou apenas dizendo, de volta a Obi-Wan e Anakin batendo um no outro, bem, batendo, tipo, eles não estão batendo um no outro, eles estão lutando e sabres de luz batendo e, ok, bem, interessante, neste caso de Obi-Wan, este chute faz sentido. Ok, porque sua arma é desviada, você poderia tentar levantá-la, golpear na cabeça, se você estiver em apuros, há muitas coisas, mas se na maioria das vezes, se a maioria das coisas você pode fazer é bloqueada ou desviada pelo seu oponente, é aí que o chute se torna lógico. Ok? E então, na maior parte, eu acho que há algumas falhas na posição das armas que Obi-Wan poderia ter aproveitado. Mas na maior parte, se Obi-Wan não pudesse aproveitar essas oportunidades, um chute é perfeitamente bom. Não conecta, só toca de leve. Podemos dizer que é um chute fraco. Ok, e Anakin é jogado para trás, e então a porta se abre, é tipo, é uma abertura da força, ou vamos apenas dizer que é um sensor automático. Ela se abre automaticamente para ele e agora eles estão se recuperando, o que é uma pena, porque Obi-Wan chutou Anakin fora de equilíbrio. Se você continuasse com isso, Obi-Wan talvez você teria conseguido pegá-lo, tipo seu chute, você também estava fora de equilíbrio, talvez não. Ok, talvez ambos precisem de um descanso. E então recomeçamos nos enfrentando. Um grande golpe telegrafado por Anakin. Volte e veja que há um balanço de taco de beisebol que eu nunca vi um tão óbvio. Claro que será bloqueado por Obi-Wan, porque era tão óbvio. E então eles voltam a algumas boas trocas rápidas e velozes. É um ângulo fechado. Ok, então é difícil ver o que está acontecendo. Então todo mundo chuta de novo, pelo que parece. Então, na troca que acabamos de assistir, acho que há alguma repetição de movimentos que já descrevi, e então, se eles fizerem a mesma coisa que eu já disse. Ok, isso é interessante, não preciso me repetir, então, mesmo que desaceleremos aqui, como falei, se for igual, grande golpe telegrafado não é o melhor, mas obviamente é um bloqueio, e então essa é uma boa troca para um bloqueio que deveria ter sido um golpe. Aqui, Obi-Wan deveria bloquear um golpe de Anakin na cabeça.
Anakin está totalmente exposto, sem usar o sabre de luz para se defender. Então Anakin estaria morto, mas em vez disso, Obi-Wan está apenas trazendo tudo para baixo, como se Anakin nem parecesse que está atacando aqui, é apenas para acertar o sabre de luz. E então, novamente, mirando no sabre de luz, dentre as coisas que podemos criticar nesta cena de luta, parece haver uma quantidade decente de mira na arma do oponente em vez do próprio oponente. E então, novamente, Anakin, tipo, o que ele está mirando aqui de novo? Como mirando no sabre de luz? Ele poderia, em vez de levantar tudo, ter acertado a cabeça de Obi-Wan ali mesmo. Ok, então de volta a essa troca. Um pouco de enrolamento na ligação. Ok, eles estão se empurrando um contra o outro, né? O que é bom, não está sendo estático na ligação. Eles estão realmente tentando empurrar o contra um ao outro para obter vantagem. Eu gosto disso. Isso é interessante. Em vez de empurrar para baixo, Obi-Wan reverte seu golpe, errando completamente. Nem mesmo mirando, né? Parece que Hayden Christensen tem a coreografia para tentar desviar do ataque, mas sua cabeça nem mesmo está no caminho. Então ele não precisa desviar em primeiro lugar, mas ele está se inclinando para trás, então é como se ele estivesse tentando desviar. Mas Obi-Wan erra completamente e então ele gira agora. Se esse fosse um golpe na cabeça de Anakin e Anakin desviasse, teria sido muito bom. Sinceramente, teria sido uma boa coreografia, mas é como se Obi-Wan estivesse batendo no ar, mas então ele muda esse ataque para outro ataque com o mesmo ímpeto. Anakin bloqueia com rotação e ímpeto, algo que já vimos antes, então tecnicamente está bom. Eu gosto disso. E então um chute na cabeça, sabe? Não é como se ele parecesse bastante desequilibrado. Olhe pro braços esvoaçantes aqui. Então não parece um chute tecnicamente executado aqui. Os chutes são bem ruins, mas pelo menos existem alguns, sabe? Chutes, leve agarro. Estou feliz que eles mudaram um pouco as coisas, é o que estou dizendo. Obi-Wan leva uma bota na cabeça. Anakin aproveita isso? Não realmente. Ele deixa Anakin se recuperar. Obi-Wan desce pelo cano, assim como Anakin, e eles se enfrentam. Tão interessante. O que vemos aqui é uma mudança na posição da guarda. Eles mudaram para o uso de sabre de luz de uma mão só e não é a primeira vez. Darth Vader segura o sabre de luz com uma mão. O Conde Dooku às vezes usa o sabre de luz com uma mão, então não faz sentido dizer que são pesados demais para isso. Você está errado. Você pode usá-los melhor com duas mãos do que com uma, mas o Conde Dooku contradiz isso. Ele é suposto ser um dos melhores usuários de sabre de luz, lutadores. Coisas em Star Wars. Então, de qualquer forma. Então sim, olhe, eles estão tentando equilibrar, e então eles poderiam estar dizendo que eles mudaram para uma mão, costumavam ter a mão livre para se equilibrar um pouco melhor. Eles são Jedis, então o equilíbrio deles deveria ser ótimo, mas é só isso. Ok, eles só estão se enfrentando, segurando suas e... Boa posição de guarda, vejo o Obi-Wan ali, é uma guarda competente para a espada de uma mão só. Acredite ou não, passamos a maior parte das questões técnicas nessa luta. Há muito mais enfrentamento um do outro e breves trocas e fugas em movimento pelo restante desta cena de luta, então passamos a maior parte das coisas. Eu vou comentar em detalhes, mas ainda há algumas trocas interessantes como esta aqui. É só um movimento de vai e vem com a mão para cima e para baixo, mirando na arma, não um no outro, e depois eles se empurram. Obi-Wan perde o equilíbrio, isso já basta. Anakin se une a ele e eles colidem de novo, segurando a ligação e empurrando para fora. Obi-Wan está aberto, Anakin poderia matá-lo facilmente ali. Os sabres de luz se conectam um com o outro, muito menos. Ok, certo aqui. Apenas uma conexão. E então sim. Anakin soca Obi-Wan, que é derrubado. Há menos lutas para revisar aqui, então provavelmente falta pouco nesta análise. Agora eles se enfrentam novamente e o que vem a seguir é interessante. Anakin avança, né? Obi-Wan avança, e eles pegam os sabres de luz um do outro novamente, entrando no conflito, né? Isso é meio legal, eu gosto, tudo bem. Eles estão lutando um contra o outro, eles estão empurrando, há um pouco de alavancagem, e qualquer coisa que você tenha contra as prequelas, acho que você tem que elogiar a cinematografia nesta cena. Ok, é um pouco de imagens geradas por computador hoje em dia, mas a luta, essa luta épica com o vulcão furioso ao fundo, parece muito brilhante. Você tem que admitir isso. Esta é uma cena de luta muito impressionante e brilhante cinematograficamente. Obi-Wan bloqueia, mas não bloqueia, e então o golpe passa, e ele usa o ímpeto para contra-atacar.
É interessante, eu acho que ele se safou porque a arma de Obi-Wan estava apontada para trás dele. Se mantivesse a guarda com o sabre à frente, Anakin estaria morto, mas ele recuou a posição de guarda. Por algum motivo, Anakin se saiu bem com essa rotação, embora não seja a melhor. Havia opções melhores nesta luta até agora. Então, chega ao meu gosto. Este é o perigo novamente. Esses sabres de luz precisam de guarda-mãos. Estou apenas dizendo, porque bem aqui, se Obi-Wan simplesmente deslizasse seu sabre de luz para baixo, Anakin perderia seus dedos tão facilmente. Não há nada em um sabre de luz para impedir que os sabres de luz deslizem até as mãos de alguém. Não há nada lá, e eles deslizam muito nos sabres de luz um do outro o tempo todo. Mas em vez disso, há um pouco de... Parece que há uma guarda aqui impedindo que o deslizamento caia sobre suas mãos. O que acontece aqui faria muito mais sentido, né? O enrolar e amarrar, eu deveria dizer, Obi-Wan perde o equilíbrio, então ele pula, não, ele pula pra frente Então você sabe, isso é realmente um movimento diferente do que Anakin fez aqui. Ele se inclina para baixo com um impulso, é bloqueado, né? O que gira em um corte, né? Vimos muito poucos impulsos nesta cena de luta e apenas em estilos em geral, o que aqui é interessante porque os sabres de luz seriam realmente bons em impulsionar e eu sei tecnicamente que Qui-Gon Jinn é morto com um impulso, mas mal o vemos em sabres de luz, então vemos um impulso aqui, é raro, é bom. Estou feliz que vemos um impulso, pelo menos em algum lugar, que gira em alguns golpes largos e sim. Eles estão meio que se debatendo um pouco mais agora, na verdade. Não. Obi-Wan estava segurando seu sabre de luz em uma empunhadura reversa? Eu acho que sim, veja isso. Esse é o sinal revelador. Veja como o braço. Seu cotovelo está dobrado para baixo e o sabre de luz ainda está apontando para cima. Assim, essa é uma empunhadura reversa. Não é bom. Empunhaduras reversas são bobas. Me desculpe, Ahsoka. Seu estilo de luta é bobo do ponto de vista técnico de esgrima competente, ok? Empunhaduras reversas são bobas. Você tem menos alavancagem, menos poder, menos manobrabilidade para defesa e tudo mais. Ninguém nunca faz isso na esgrima real porque é ruim. É por isso que ninguém faz isso. Tudo bem, então mudamos para alguns ataques de ângulo fechado aqui, nada a criticar sim, eu já falei geralmente sobre o fato de que muitas dessas trocas rápidas e breves geralmente mantêm boas posições de guarda, então isso ainda é algo a elogiar, e é bom que eles estejam mantendo a consistência nisso, né? Eles entram no conflito aqui, empurram os sabres de luz para baixo. E então, é claro, a ponte em que eles estão está prestes a cair. Sim. Sim, se lava estivesse chovendo em mim assim, eu também gostaria de me proteger pelo ângulo. Não parece que eles conseguem uma boa cobertura. E com todas as quantidades de, pedaços de lava que estão caindo, é surpreendente que nenhum deles os atinja, mas ei, é um filme, então sim, você esperaria, logicamente, você pensaria que um teria atingido, mas enfim, a coisa da ponte em que eles estão prestes a desabar, sendo derretida pela lava, e a intenção deles é correr até alguma seção nela que eles possam agarrar e segurar. Então, não há realmente nada para criticar ou analisar aqui em relação à luta de espadas em si. Vamos continuar avançando. Eles estão pendurados na ponte, agora em pé, balançando um pouco um no outro. Nada muito técnico para criticar, eles realmente não conseguem alcançar um ao outro. Sim, eles se balançam e erram. Essas batidas não são realistas nem impraticáveis. Ele balança, Obi-Wan bloqueia e ataca para baixo, mas erra. E sim, mais do mesmo. Sobre isso é que muda um pouco o fluxo da luta, é algo diferente agora. Agora eles estão pendurados em algo e estão sobre lava e coisas assim, e então é legal, é visualmente interessante, não tem muita luta de espadas em si, mas ainda faz parte da cena de luta, claro, mas ainda assim, sim, tão legal. Então Obi-Wan, ele está nessa coisa e ele pula para agarrar algum cabo e começa a balançar nele, você realmente não sabe por que ele precisa fazer isso, onde não parece ser para balançar para chegar a outro lugar, porque ele se agarra a isso.
Acho que fazem isso pra criar uma luta interessante de espadas balançando, onde Anakin pega sua corda, eles balançam e se atingem. Parece meio legal. E agora ele vê algo pra pular. Parece não haver motivo pra ele pegar a corda e balançar na plataforma. Ele é um Jedi. Suspeito que ele poderia ter pulado, então a questão da corda foi estranha, mas talvez tenham colocado isso por ser algo diferente e interessante. Luta de espadas na corda. É legal porque eu acho, tudo bem, na maioria das vezes bom e fiel ao que vimos nesta cena de luta até agora, onde os golpes vêm de uma guarda alta mantida à frente, o não parece ser o muito, tipo, mirando no oponente. No golpe inicial, eles miram novamente nos sabres de luz um do outro. Nesse golpe, Anakin teria acertado Obi-Wan. Obi-Wan bloqueia e então de volta a um bom vai e vem. Mas, infelizmente, como eu disse, né, o problema, né, que estamos vendo aqui é que você não consegue ver com os close-ups. Então os close-ups mascaram o fato de que esses caras estão mirando em suas armas um pouco demais. E se você não está quebrando quadro por quadro, você realmente não percebe. E por causa disso, porque a forma deles é principalmente boa e eles estão atacando de uma posição de força. Você sabe que é uma boa coreografia aqui. Eu dou os parabéns e só critico o fato de que eles estão mirando e então muda de close-ups para planos abertos. Você sabe que este é algum tipo de guarda pendente que Anakin faz, muda para um ataque próprio que Obi-Wan bloqueia e porque é acelerado, é isso que faz essa cena de luta funcionar muito bem. É o que torna essa cena de luta boa. É acelerado, há uma boa forma na maioria do que estamos vendo aqui, e há uma boa intensidade dos atores, sabe? Há sofisticação técnica e boas rotações, embora haja falhas que conseguimos apontar, como mencionei. E 80% disso é realmente sólido, esgrima coreografada de alto nível. É esgrima realista de alto nível? Não, há mais falhas, como eles mirarem nas armas um do outro. Mas para a cena de luta em si, isso é realmente bom. O estranho girando e florescendo só por florescer é um grande problema. E nós vamos ver uma das outras coisas enormes e estúpidas nesta cena de luta muito em breve. E é bastante famoso, tenho certeza que você sabe sobre isso agora, isso é uma parte. Mas eu quero apenas apontar que as prequelas você pode criticar muito justamente por causa da escrita horrível aqui. Porque as linhas aqui são realmente ruins. Tipo, eu falhei com você, Anakin, eu falhei com você. Obi-Wan não explica por que essa fala não faz sentido, já que ele fez de tudo para manter Anakin focado. Então, não é ruim por ser mal escrita, mas porque não faz sentido. E Anakin nem responde a isso, não aborda a admissão de Obi-Wan. Eu devia saber que os Jedi planejavam tomar o poder. Tipo, ele apenas afirma que os Jedi querem tomar o poder, mas falta ligação entre as ideias. Anakin, o chanceler Palpatine é mau. Essa fala de todos não é horrível, mas a resposta de Anakin é. A fala é tão forçada, é uma escrita tão ruim. Na minha visão, os Jedi são maus. Ele está angustiado, ele está bravo, mas então ele diz: do meu ponto de vista, os Jedi são maus. É como se você pensasse que se estivesse nesta batalha intensa e, sabe, cruel, você diria não, até mesmo algo tão básico como você está errado teria sido uma fala melhor, como você diz. Não, os Jedi são realmente os vilões ou algo assim, certo? Então, se você quiser fazer um breve desvio, sabe, se distraindo, mas apenas uma breve explicação sobre por que grande parte da escrita nisso, sabe, os prequels são ruins, tudo é um exemplo perfeito, no sentido de que Anakin não precisa dizer do seu ponto de vista, os Jedi são maus, não, porque isso é óbvio, não precisa ser dito, é do ponto de vista dele. Qualquer declaração que ele faz é do ponto de vista dele, a menos que ele declare o contrário. Em geral, essa foi apenas uma linha inútil, excessivamente técnica. Isso não faz sentido em uma posição que tem muita emocionalidade. Parece fora do lugar com a emoção que o personagem deveria estar passando e coisas assim. Mas mesmo com a linha ruim, dou crédito aos atores por entregarem essas linhas horríveis da melhor maneira que puderam, porque eles não tinham muito com o que trabalhar, mas do meu ponto de vista, desculpe. Este é o fim pra você, meu mestre. Uf,
A escrita é bem ruim. Pelo menos as cenas de luta são boas. Ok. E mesmo que a escrita seja ruim, os prequels não são nem de longe tão ruins quanto O Último Jedi. Então parece que Anakin está ao alcance de Obi-Wan aqui e ele pula. E então, quão vulnerável ele está? Obi-Wan poderia simplesmente... tudo bem? Então não, ele está fora do alcance neste tiro. Na verdade, parece que Obi-Wan tenta acertá-lo, mas está fora do alcance e ele erra. Estou feliz que pelo menos fizeram Obi-Wan tentar acertar Anakin aqui. Tipo, muitas vezes quando as pessoas pulam sobre outras pessoas, elas simplesmente deixam elas fazerem isso, aka Obi-Wan versus Darth Maul no final, onde Obi-Wan literalmente pula sobre Darth Maul e Darth Maul apenas fica lá parado. Aqui, Anakin salta sobre Obi-Wan, que tenta atingi-lo, mas erra por estar fora de alcance. Ainda assim, ele poderia ter se inclinado para frente só um pouquinho. Eu não sei, talvez não seja. Está tentando se equilibrar em uma estranha plataforma flutuante de lava. Mas agora, certo, bem aqui você pensaria que talvez Obi-Wan poderia tê-lo atingido e pegá-lo porque... Mas talvez Anakin pudesse ter balançado para baixo, então não há muito o que dizer aqui. Então Obi-Wan balança, mas nem se preocupa em avançar. Agora você tem espaço para avançar, antes não tinha. E mesmo assim erra completamente. Então, Obi-Wan, o que você está fazendo aí? Isso não está bom e perde equilíbrio novamente. Obi-Wan demora para atacar para baixo e logo eles retomam os golpes. Mudaram de novo para um ângulo fechado. Fica difícil ver o que acontece, mas destaco o mérito de manter boas posições de guarda e atacar de posição em posição. Essa foi meio telegrafada, mas no geral, boa troca de golpes. Nada muito interessante para comentar especificamente, além de novamente eles estarem mantendo o status quo que esta cena de luta estabeleceu de coreografia geralmente boa. Nada escandaloso lá, nada diferente ou interessante para comentar. Oh não, eles estão em Hollywood no impasse, se encarando. É engraçado, às vezes aproveitam esse impasse, mas aqui não, só deixam os sabres de luz se cruzarem e... Obi-Wan pula longe, Anakin erra o golpe tentando atingir o oponente e chegamos ao final. O outro bem, eu ia gostar, isso é debatido, se esta é a pior parte da cena de luta. Eu diria que está entre esta linha e como ela é executada versus o florescer a girar em torno da veia, apenas girando a espada que vimos antes, onde Obi-Wan diz que acabou Anakin. Eu tenho o terreno elevado e de um ponto de vista de esgrima, isso é ridículo, completamente ridículo. Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre por que é estúpido ter as posições aqui, que Obi-Wan supostamente agora tem uma vantagem imbatível por ter o terreno elevado, quando na verdade Obi-Wan tem menos vantagem estando em uma posição mais alta do que Anakin. Ter um terreno elevado coloca você em uma posição mais fraca do ponto de vista da esgrima do que estar em terreno baixo? Como disse, eu poderia fazer um vídeo sobre isso, mas não preciso, pois outro ótimo youtuber já fez um vídeo sobre o assunto. Você provavelmente sabe quem ele é, Scala Green. Ótimo youtuber, um youtuber de espadas como eu. Então eu te encorajaria a assistir o vídeo dele sobre Breakdown. Ele discute isso com o youtuber Sword Sage, analisando a lógica e a impraticabilidade do terreno elevado na esgrima, além da real desvantagem de quem está nessa posição. Então toda essa cena aqui é estúpida e ridícula. Obi-Wan não tem a vantagem, ele realmente tem a desvantagem. De qualquer forma, Anakin nem tenta atacá-lo de baixo, mesmo tendo vantagem por estar abaixo da guarda do oponente. Novamente, se você quer uma análise mais detalhada de por que você tem mais vantagem estando em uma posição baixa em relação a um oponente em uma luta de espadas, assista ao vídeo do Scalagrin. Mas em vez disso, Anakin, ele pula. A execução do que Obi-Wan realmente faz aqui é, na verdade, perfeitamente boa. Lembra quando eu disse que pular era arriscado? É por isso, você não consegue redirecionar o movimento. Não sabemos se os Jedi podem, mas Anakin não redireciona seu movimento com a força. Então isso significa que você está basicamente completamente aberto. Ele está pulando por cima e não tem guarda. E então tudo que Obi-Wan tem que fazer é uma dessas coisas, como lembrar quando seu oponente está aberto. E eu digo, tudo que você tem que fazer é isso e você vai matá-lo bem. Esta é uma dessas instâncias onde finalmente alguém faz aquela coisa que você só tem que fazer isso, Obi-Wan. Você só precisa balançar sua espada para cima e você vai cortar as pernas de Anakin.
Bem, é exatamente isso que ele faz aqui, então estou feliz que ele faça isso pelo menos em um ponto da luta, e sim, apenas balance pra cima, e corte. Anakin, você pisou na bola, amigo, você pisou na bola, perdeu suas pernas, e... agora acabou. Lá vamos nós, a cena de luta acabou. Anakin está derrotado e fazia algo muito estúpido. Ele já tinha feito isso antes, pulando sobre Obi-Wan nas plataformas. Então, Anakin simplesmente pula sobre Obi-Wan. Tecnicamente é o mesmo movimento, mas neste caso ele estava fora de alcance. Obi-Wan tentou acertá-lo e errou, mas dessa vez não foi o caso. Sem posição de guarda, Obi-Wan apenas ergue o sabre de luz e corta as pernas de Anakin, como faria sentido. Então, isso, você sabe, pular em uma luta de espadas, mas se você pode pular tão alto, eu diria pra não fazer isso. É muito arriscado, não faça. E lá vamos nós. Esta tem sido a desconstrução mais pedante de uma das lutas de espada mais clássicas de todo o cinema. Obi-Wan vs Anakin. E, na minha opinião, não só isso, eu realmente acredito, é a melhor luta de sabres de luz de toda a Star Wars. Isso pode ser um forte concorrente para uma das melhores lutas de espada de todo o cinema. Existe uma luta de espadas que sei ser muito melhor, mas ela não está em um filme. Este é um vídeo do YouTube, vou revisar depois. Por favor, continuem por aqui, porque, pessoal, ainda temos muitas cenas de luta para analisar no Autópsia de Cena de Luta. A próxima que vem aí é a clássica luta entre Luke Skywalker e Darth Vader. Essa cena de luta é tão boa quanto eu me lembro? Eu não sei, preciso analisá-la e vou fazer isso com vocês. Espero vê-los lá, se inscrevam para não perder quando eu postar ou perder as outras diversões e detalhes enormes, provavelmente excessivamente detalhados. Mas eu gosto, é divertido, conteúdo aqui no Shadiversity, espero vê-los lá.